Olá para você que está aí acompanhando a programação mais verde do planeta no ar. A partir de agora, o Negócios da Amazônia, e hoje nós vamos falar sobre o mercado de pneus e acompanhar o processo produtivo. Então, continua com a gente porque o programa de hoje está só começando. O Brasil passou a produzir pneus em 1936, quando foi implantado o Plano Geral de Viação Nacional. Hoje, o país é um dos principais produtores mundiais, com cerca de 27 fabricantes espalhados por todo o território nacional, dos quais 5 são marcas internacionalmente conhecidas. Em 2013, foram fabricados no Brasil 68,8 milhões de pneus e este mercado movimentou mais de 72 milhões de reais em volume de vendas. Deste total, 12,3 milhões de reais foram movimentados só com exportação. E o setor de duas rodas, o segundo maior do polo industrial de Manaus, é sem dúvidas um dos grandes consumidores de pneus. Pensando nisso, há 2 anos, uma das líderes do segmento no Brasil inaugurou uma unidade fabril em Manaus com mais de 18 mil metros quadrados. A Levorin decidiu vir para Manaus, aqui na região do Amazonas, para poder ser mais competitivo contra os produtos de outros países. A gente sabe que aqui na região amazônica a gente tem uma zona franca, com incentivos fiscais, e um dos motivos foi esses benefícios. Outra razão importante é o polo de duas rodas, que já é bem desenvolvido aqui na Amazônia. Praticamente todas as motocicletas e boa parte das bicicletas são produzidas aqui na Amazônia. Esse foi um dos principais motivos para a gente estar vindo para cá. Então, a Levorin possui uma planta em São Paulo, e na região em Guarulhos, no estado de São Paulo, na cidade de Guarulhos. E para a segunda planta a gente optou vir para cá, com investimentos na faixa de 70 milhões de reais. Além dos empregos indiretos gerados a partir da compra da borracha natural de comunidades do interior do Amazonas, a empresa gera centenas de empregos diretos a funcionários que se revezam em 3 turnos para atender a demanda cada vez mais crescente. E a gente está hoje empregando 780 pessoas, a gente já atingiu a capacidade máxima de produção e nos próximos anos a gente vai ter algum crescimento. A Neotec, quando veio para o Amazonas, o nosso grande intuito era fornecer para o mercado de montadoras aqui da região, do polo de duas rodas. Atualmente a gente já é fornecedor da Honda, da Yamaha, da Caloi e de outras empresas aí no setor de bicicletas e motocicletas. E a gente está tendo também uma boa distribuição na região norte e nordeste. Apesar da logística ser um ponto preocupante aqui para a região, a gente consegue atender muito bem a região norte e nordeste do Brasil. Então, aqui em Manaus, a gente atingiu a nossa capacidade máxima de produção nessa primeira fase em setembro do ano passado. A gente está produzindo mais de 10 mil toneladas por ano em pneus de bicicleta e motocicleta. As matérias-primas usadas na fabricação dos pneus vêm de diversos distribuidores ao redor do mundo, desde comunidades espalhadas pelo interior do Amazonas até grandes produtores asiáticos. Então, para se fabricar um pneu, basicamente a gente usa borracha sintética, borracha natural, tecido de nylon, arame de aço, negro de fumo e produtos químicos. Com exceção da borracha natural, que a gente atualmente está comprando aqui na região, as borrachas sintéticas elas vêm de uma fábrica no Rio de Janeiro e da Ásia. Os tecidos vêm de uma fábrica na Bahia e no Egito. Tá? O aço vem de uma fábrica de São Paulo e uma outra na Ásia. E como eu falei antes, a borracha natural, a gente hoje está consumindo por volta de 90% borracha aqui da região amazônica, borracha feita de extração natural. A gente desenvolveu juntamente com a ADS, aqui do governo do estado do Amazonas, um programa de coleta dessa borracha e direcionamento dela para uma usina em Manicoré. Lá ela é processada e vendida aqui para a Neotec produzir os pneus. A gente pode dizer que a Neotec produz o pneu Levorin, ela é a única no mundo a produzir pneus com borracha da Amazônia.
Hoje no Negócios da Amazônia estamos falando sobre o mercado de pneus e a partir de agora vamos acompanhar seu processo produtivo desde a confecção da matéria-prima até o produto acabado. A borracha natural, principal matéria-prima utilizada na fabricação dos pneus, é feita a partir do látex da seringueira, colhido por produtores de diversos municípios do interior do Amazonas e beneficiado em uma indústria localizada em Manicoré, com capacidade produtiva de 2.880 toneladas do GEB1, sigla que representa o granulado escuro brasileiro necessário à fabricação de pneus. Uma cultura que faz parte da história da nossa região, mas que vinha se perdendo com o passar dos anos. É por isso que programas do governo estadual foram criados para incentivar essa prática nas novas gerações. Então é uma cadeia consolidada, né? Desde o produtor até a indústria, no qual a gente do Estado temos uma política pública voltada para essa cadeia. Esse programa iniciou em 2003, para justamente ser um resgate dessa atividade que já era esquecida no Estado. Ela veio com poucos municípios, né, trabalhando com poucos municípios. No caso, nós tínhamos 8 municípios, depois tínhamos 15. Hoje a gente já tem 22 municípios atualmente produzindo, de forma que a gente consegue abastecer essa usina, mas ainda falta muito para a gente chegar onde a gente quer. Na verdade, a gente tem hoje 17 associações que a gente trabalha. Esse ano a gente vai trabalhar com as 22 ou mais e estamos abertos para fazer mais convênios, né, para poder beneficiar esses produtores. O seringueiro hoje, produzindo a borracha natural, ele produz, ele coleta esse látex e vende para a associação, que paga um valor de R$ 2,50, que a associação vende para a usina de beneficiamento, que a usina passa para a pneumática. No caso, é assim que funciona a cadeia hoje no estado do Amazonas. A primeira etapa é a obtenção do látex da seringueira. O seringueiro faz os cortes nos troncos das árvores para que o leite seja depositado nestas espécies de copos. Cada copo desse leva em média 3 dias para ficar cheio. Depois desse tempo, o látex já está em uma consistência de borracha conhecida como CVP. Ela é então entregue à indústria de beneficiamento, onde será primeiramente pesada e em seguida levada para as etapas de corte e trituração. Após triturada, ela fica nesse formato. É quando essa CVP será lavada nestes grandes tanques, uma etapa de suma importância ao processo. Em seguida, ela será novamente cortada, mas desta vez na laminadeira. Depois, ela será granulada neste equipamento e esses novos pedaços resultantes serão novamente lavados durante aproximadamente 15 minutos. Devidamente triturada e limpa, a borracha é colocada nas estufas para secagem a uma temperatura que varia entre 110 e 120 graus. E é após os 15 minutos nessas estufas que a borracha passa a ser considerada o GEB1. A etapa final deste processo é a prensagem. O GEB1 é colocado nessas máquinas onde é prensado e embalado em fardos de 33 quilos, estando a partir daí pronto para seguir para Manaus, onde será transformado em pneus para bicicletas e motos, na única indústria que produz pneus com borracha da Amazônia no mundo. No próximo bloco, você acompanha a fabricação dos pneus a partir deste GEB1. Agora nós vamos conhecer mais um exemplo de empresas preocupadas com o meio ambiente. É o quadro Destino Certo. Você já viu no Negócios da Amazônia como uma empresa amazonense transforma óleo lubrificante usado ou contaminado em óleo mineral básico? No quadro Destino Certo de hoje, você vai ver que o benefício ambiental não para por aí.
A indústria faz também a coleta das embalagens plásticas. Aqui, todo esse material que iria parar no lixo é lavado e triturado em máquinas próprias instaladas exclusivamente para este fim, transformando-se em matéria-prima para a fabricação de novas embalagens utilizadas no envase dos óleos lubrificantes. É desta forma que eles dão o destino certo a centenas de quilos de plástico que, se não forem descartados corretamente, são nocivos ao meio ambiente. Ao chegar à indústria de confecção de pneus, o GEB1 é submetido a uma série de processos que o segredo industrial da empresa que nos recebe não nos permite mostrar. Mas a partir de agora você entende um pouquinho mais sobre a etapa de transformação da borracha e também sobre a conclusão da fabricação dos pneus. Tá, aqui é onde começa o processo da mistura da borracha. Essa máquina, como vocês podem ver, ela se chama Bamburi. Ela recebe toda a borracha, o nego de fumo, óleos, produtos químicos e ela faz uma mistura. Ela homogeniza toda essa borracha e transforma ela em mantas que vai ser usado no processo produtivo da confecção de um pneu. Leonardo, e aqui já é a etapa de finalização dos pneus? Exatamente, os pneus, depois de saírem das prensas de vulcanização, eles vêm pelo transportador aéreo e param nas estações de acabamento, onde as meninas fazem uma inspeção visual e retiram qualquer rebarba eventual. E aí os pneus já estão prontos para irem para o mercado. E por que só mulher nessa etapa do processo? Justamente por isso, porque as mulheres são mais atenciosas, tem um trato todo especial aí com os pneus que vão ser designados aos nossos clientes. A água de coco é uma bebida natural e seu consumo é altamente recomendado por médicos e nutricionistas, principalmente em uma região de temperatura elevada como a nossa. Embora nosso estado ofereça condições favoráveis ao plantio do coco, encontrá-lo em nosso dia a dia não é assim tão fácil. Foi pensando nisso que 3 jovens empreendedores vindos de uma família que já comercializava coco em Manaus resolveram apostar em uma maneira de facilitar o consumo deste produto tão saudável. Olha, a ideia surgiu a partir mesmo dos clientes, porque eles vinham com a garrafa e procuravam levar para casa sem ter a necessidade de levar o lixo para casa. A partir daí a gente começou a ir atrás de garrafa e começou a envasar para beneficiar o que o cliente queria, era não levar esse resíduo, ser mais prático. Após passarem por uma análise prévia, os cocos seguem um rigoroso processo de higienização, etapa importante para garantir a qualidade do produto final, desenvolvida ao longo dos 3 anos que o produto tem no mercado e que exigiu muita pesquisa e estudo por parte da pequena empresa. Dizer que sempre foi assim, não foi, porque como a gente não sabia como era o processo, então a gente primeiro abria direto do coco, ia botando na jarra e na jarra direto para a garrafa. A gente não tinha noção de temperatura, de que tinha que tirar aquele pozinho que fica da casca, então foram coisas que com o tempo a gente foi aprendendo. E a higienização veio, já está com 1 ano e meio mais ou menos, que a gente começou a ter essa higienização dos cocos, com um processo de sanificação, com cloro, tudo direitinho, a retirada dos resíduos, veio a partir de 1 ano e meio para cá, que foi a partir de estudos, já que a gente está fazendo com o tempo. A água de coco natural envasada é um produto que chama a atenção do consumidor e pode ser considerado uma ideia inovadora. Mas o fato de não ter concorrentes diretos pode não ser tão favorável como parece. Dificulta mais do que beneficia, porque a gente não tem legislação própria, então a gente tem que buscar em outras cidades, outros estados, como que se faz o processo, como é a legislação, de que forma que a gente tem que se legalizar direitinho para não ter esse erro, porque como que a gente vai se basear numa coisa que não existe?
Então a gente procura a Embrapa, procura o Sebrae, procura outras empresas e assim a gente vai conseguindo caminhar nessa jornada. Pronto, e esse foi o Negócios da Amazônia de hoje. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência. Lembrá-lo que você pode continuar nos acompanhando lá pelo facebook.com/Negócios da Amazônia. Contribua com as suas sugestões e acompanhe mais informações sobre este programa e sobre toda a programação do AmazonSat. O programa de hoje encerra aqui, mas a gente te espera na semana que vem. Até lá!